Olha, se a gente parar para pensar, o mundo do trabalho mudou. E mudou muito, né? A questão é que essa mudança toda não é mais uma coisa do futuro. Ela já está acontecendo, agora mesmo. E nós estamos bem no meio dela. Aquele escritório, aquele modelo de trabalho que a gente conhecia, simplesmente não existe mais. Então a grande pergunta é: o que veio no lugar? Para entender isso, a gente precisa olhar para as peças que montaram esse novo quebra-cabeça da nossa vida profissional. Tudo começou com o que podemos chamar de a grande reconfiguração. Pensa na pandemia não só como uma crise, mas como um grande acelerador. Foi como se alguém tivesse apertado o botão de avançar e a gente vivesse uma década de transformações em poucos anos. Isso forçou todo mundo a repensar tudo, como a gente trabalha e principalmente de onde a gente trabalha. E essa linha do tempo aqui, ela mostra muito mais do que só datas de uma crise de saúde. Ela é, na verdade, o mapa de um experimento global que ninguém planejou, o trabalho remoto em massa. E as consequências disso? Bom, a gente está sentindo até hoje. Vamos começar pelo primeiro grande pilar dessa mudança toda, a revolução remota e tecnológica. Foi ela que basicamente derrubou as paredes do escritório como a gente conhecia. A lógica mudou completamente. Antes, trabalho era um lugar físico, né? Tinha que ir até o escritório. Agora, trabalho é uma atividade. É o que a gente faz, não importa de onde. A mentalidade de bater o ponto deu lugar a uma cultura focada em resultados. O que importa é a entrega, não as horas que a pessoa passou sentada na cadeira. E olha que interessante, isso não é só uma moda passageira ou um acordo informal. A coisa ficou séria. A própria lei teve que se adaptar. Aqui no Brasil, a CLT, no artigo 6º, já coloca o trabalho remoto no mesmo patamar do presencial. Ou seja, tem respaldo legal, é oficial. Claro que nem tudo são flores, né? Essa flexibilidade toda trouxe junto alguns desafios bem grandes. Para muita gente, a linha que separava a casa do trabalho simplesmente sumiu. E aí o risco de trabalhar demais, de não conseguir se desligar, o famoso burnout, se tornou super real. Isso joga uma responsabilidade enorme na liderança, que agora precisa ser muito mais humana e atenta ao bem-estar das pessoas. E isso nos leva direto ao segundo pilar, a mudança centrada no humano. Porque a transformação não foi só sobre onde a gente trabalha, mas sobre como a gente se sente no trabalho. As empresas perceberam que o foco precisava mudar dos processos para as pessoas. E quando a gente fala de pessoas, dois conceitos se tornam essenciais: diversidade e inclusão. A diferença é bem simples de entender. Diversidade é ter um time com gente de tudo que é tipo, com diferentes histórias e perspectivas. Já a inclusão é fazer com que todo mundo nesse time se sinta à vontade para ser quem é e ter a sua voz ouvida. Uma coisa é convidar para a festa, a outra é tirar para dançar. E que fique claro, isso vai muito além do discurso. É por estratégia de negócio. Empresas com equipes mais diversas e inclusivas são comprovadamente mais inovadoras e lucrativas. Elas simplesmente entendem melhor o mundo real e, com isso, conseguem criar soluções melhores. Mas criar essa cultura não acontece do dia para a noite. É um trabalho contínuo, sabe? Como cuidar de um jardim. Precisa de um compromisso que vem lá de cima, da liderança, e vai descendo por toda a empresa. É preciso avaliar onde se está, criar políticas claras, treinar e, o mais importante, estar sempre medindo e ajustando o percurso. Chegamos ao terceiro e último pilar, que é a convergência geracional. Aqui a gente está falando do encontro, e às vezes do choque, de duas gerações que já nasceram com a internet na mão, mas que enxergam o trabalho de maneiras bem diferentes. De um lado, os millennials, a geração Y, que buscam um propósito, flexibilidade. Do outro, a geração Z, que valoriza muito a estabilidade, a diversidade e quer feedback o tempo todo. Os dois grupos são super conectados, mas é como se falassem dialetos digitais diferentes quando o assunto é carreira. Então, qual é o pulo do gato para gerenciar tudo isso? Com certeza não é tratar todo mundo igual. O segredo é criar pontes, é promover a troca talvez com uma mentoria reversa, onde os mais novos ensinam os mais velhos sobre tecnologia, por exemplo. A mágica acontece quando a gente soma a experiência de um com a energia e as novas ideias do outro. Ok, juntando tudo isso, tecnologia, pessoas e gerações, o que a gente tem? Qual é a foto final desse novo cenário do trabalho? A grande sacada é entender que esses três pilares não funcionam sozinhos. Eles estão totalmente conectados como engrenagens. A tecnologia permite a flexibilidade. Essa flexibilidade exige uma cultura mais humana. E essa cultura precisa saber lidar com as diferentes expectativas das novas gerações.
Uma coisa puxa a outra. Isso não é futurologia, é a nossa realidade de hoje. E a verdade é que essa engrenagem não vai parar de girar. As coisas vão continuar evoluindo. Por isso, a capacidade de se adaptar deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade básica. A grande questão que fica não é o que o futuro do trabalho nos reserva, mas sim como nós vamos nos preparar para o que quer que venha a seguir.